Então vamos nessa? Vamos dando sequência ao nosso estudo. Para a gente começar a entrar efetivamente no procedimento de licitação, você começar a entender bem as etapas que a gente tem que desenvolver, antes eu queria trabalhar nesse bloco com você os princípios que regem o procedimento licitatório. Na realidade, tal qual muitas coisas que você estudou até aqui na sua vida de direito, nós temos que observar os princípios aqui de duas partes. Os princípios gerais, que você acaba estudando lá no começo da matéria de direito administrativo, os princípios gerais da administração pública, do artigo 37, lá legalidade, publicidade e tal, e os princípios próprios do procedimento licitatório. Claro que nesse bloco o meu foco não é nos princípios gerais. O meu foco é especificamente nos princípios específicos próprios da nossa lei. E para poder te mostrar esses princípios, me permita fazer uma coisinha. Veja bem, o procedimento licitatório, ele caminha da seguinte forma. Primeiro você vai ter uma fase chamada de fase interna. Essa fase interna, ela vai durar rápido, tá? Não vai demorar muito. Eu já vou deixando tudo montado na sua cabeça, mas depois a gente vai especificando. Essa fase interna aqui, você vai fazer pesquisa de preço ou pesquisa de mercado, né? Não só preço, mas também qualidade, empresas e por aí vai. Obviamente, você vai fazer a justificativa do procedimento. E quando eu falo você, eu falo a autoridade responsável pelo início, pela instauração da licitação. Tá? Então sempre tem alguém lá dentro que é responsável por isso. Além de tudo, vai fazer aqui a minuta do contrato, porque lá no final da licitação vai ser firmado um contrato administrativo, então eu vou ter que ter já o rascunho ali, e também a minuta do instrumento convocatório. E essa minuta do instrumento convocatório ela vai servir como base para a gente começar a próxima fase, que é a fase externa. Isso tudo aqui feito, isso aqui é a base, tá? Não se preocupe ainda. Isso tudo aqui feito vai para a mão do nosso corpo cavernoso jurídico da instituição, e esse corpo jurídico vai dizer, olha, tá tudo certo, segue a vida, ou, ih, rapaz, tem que corrigir umas paradas aqui. Na dúvida, está tudo certo, segue a vida. Aí nós vamos para a fase externa. A fase externa ela é formada por algumas etapas. Primeiro, a etapa de publicação. A publicação é o momento em que esse instrumento convocatório aqui vai ser levado a público para que todos tomem conhecimento e tenham a base para fazer a sua proposta. Aí nós vamos ter a etapa chamada habilitação. Na etapa de habilitação, aquelas pessoas que olharam o instrumento convocatório e identificaram, opa, eu tenho condições de participar. Essas pessoas elas vão levar documentos para comprovar que eles se adequam aos requisitos mínimos que a legislação, que o instrumento convocatório determinou. Beleza? Além disso, depois da habilitação, nós temos a etapa de classificação. Nessa etapa aqui, o que vai acontecer? Depois de verificar quem está habilitado, quais são as empresas, as pessoas físicas, dependendo do caso, habilitados a participar do processo, aqui é a hora que a gente vai olhar as propostas. Eu costumo falar o seguinte, imagina você participando de uma licitação. Você com a sua empresa, tá? Aí você, pegou o jornal, olhou, caramba, o instrumento convocatório de uma licitação, tá? Isso aqui é legal, tenho interesse, quero participar. Aí você olha os documentos necessários. Claro que ali no jornal vai estar só a minuta, uma basezinha. Você vai buscar o documento oficial. Beleza, tenho acesso, vai no site, vai na própria instituição. Tenho acesso a todas as regras do jogo. Aí você vai pegar 2 envelopes de papel pardo, saca? Em um envelope você vai colocar assim, você vai escrever de caneta, habilitação. Aí você vai pegar todos os documentos exigidos, nós falaremos sobre isso com detalhes, tá? Você vai ter que demonstrar ali sua capacidade financeira, sua experiência, né, a sua quitação com obrigações fiscais, tributárias, isso aqui é muito louco, tem bastante coisa, então você coloca ali todos os documentos necessários. Ali você lacra. Você pega o segundo envelope e coloca ali, proposta. E você vai fazer a sua proposta nos moldes do que está estabelecido ali. O instrumento convocatório, ele diz o valor do contrato. Só que esse valor do contrato, obviamente, é o valor máximo que você está disposto a pagar pelo contrato, com base naquela pesquisa que foi realizada. Óbvio, a administração não vai ser burra de colocar o valor mínimo, né? Quer dizer, poderia ser burra, mas não é tanto nesse ponto. A lei diz que é o valor máximo que você está disposto a pagar. Então, com base naquilo, com as exigências do instrumento convocatório, você já sabe que, olha, beleza, eu tenho que fazer minha proposta aqui, de acordo com isso, vamos lá, vamos pro computador, faz a proposta. Põe no envelope e lacra também. Aí você vai até a administração pública e entrega os 2 documentos. Pronto.
Na etapa de habilitação, é aberta a primeiro envelope. Se eu perceber que você está devendo algum documento, que algum documento não atende à demanda do instrumento, eu vou falar para você, olha, você não está habilitado, pegue aqui o seu envelope de proposta ainda lacrado e enfia no bolso e leva para casa, porque nós não vamos levar isso à frente. Caso você atenda, o seu envelope vai ficar num cantinho para a próxima etapa de classificação. Beleza? Feito isso, a comissão vai analisar as propostas, vai fazer a classificação de acordo com o critério adotado, que nós falaremos já, e desse critério segue a vida. Aí nós temos a comissão, termina essa etapa aqui, ela se desfaz, né, ou é dispensada, ou é desfeita, e acontece uma etapa chamada de homologação. A etapa de homologação é o momento em que aquela mesma autoridade que deu início ao procedimento, ela vai verificar se as etapas de habilitação e classificação correram tudo dentro da legalidade. Eu vou homologar, ou seja, eu vou confirmar a validade do procedimento até aqui. Então aqui é o ponto em que a gente vai encontrar as rasteiras dadas pela comissão. Beleza? Feito isso, nós vamos para a última etapa, que é a etapa de adjudicação. A etapa de adjudicação, muita gente acha que é o momento da assinatura do contrato, mas não é. A adjudicação significa declaração oficial do vencedor, ponto final. Porém, da adjudicação ainda cabe um prazo para a assinatura do contrato. O que eu estou fazendo é oficializando o processo e dizendo o vencedor foi tal que fez tal proposta. Muito obrigado, valeu, e a gente conversa quando tiver afim. A administração pública ela tem um tempo, e falaremos sobre isso também hoje. Tá, Dalmo. Essa daqui, então, é a base estrutural de todas as licitações do Brasil? Não. Na verdade, isso aqui é a base estrutural da concorrência, que é a mais complexa. Só que você vai notar que todas as licitações seguem o mesmo modelo. Ou alterando uma fase aqui, ou suprimindo uma fase, antecipando uma fase, mas sempre vamos ter essas etapas todas. Por que eu estou te dando essa como base? Porque é ela que está na lei. A lei ela vai montando os esquemas nessa modalidade. E aí depois a gente vai adequando para as outras, tá? De acordo com a análise de modalidades, a gente vai vendo o que difere, o que é igual e por aí vai. Aí eu posso começar a falar de princípios com você. O primeiro princípio clássico é o chamado princípio, eu vou colocar aqui em cima, tá? Eu vou dar uma separadinha aqui, ó. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Vinculação ao instrumento convocatório. O que é isso? Instrumento convocatório é o nome que nós damos genérico para o documento que é publicado na fase externa para dar conhecimento a todos que o procedimento está iniciando. Dependendo da modalidade, temos um instrumento específico. Por exemplo, a concorrência e tomada de preço, edital. No convite, uma carta convite. No concurso, um chamamento público já é suficiente. Então, assim, normalmente a gente chama de edital, tá? Mas é bom que você comece a utilizar a terminologia instrumento convocatório, que ele se dedica a todas as formas de convocação de interessados. A ideia é a seguinte, imagina você fazendo um concurso público. Vamos colocar você na história. Você foi lá, pegou o edital do concurso, olhou lá disciplinas, conteúdo, e você viu lá, Lei 8666. Na hora da prova não caiu uma questão. Desculpa, infelizmente a gente trabalhou à toa. Você pode ficar chateado? Pode. Pode dar soco na parede? Pode. Vai adiantar alguma coisa? Não, porque está previsto, mas não é obrigação que aconteça aquilo. Vamos para o outro lado. Não estava a Lei 8666. Aí você pega uma questão sobre 8666. Você pode ficar chateado? Pode. Você vai ficar puto? Pode. Você pode fazer alguma coisa? Pode. Você sabe que você vai anular aquela questão. Por quê? Porque quando você lê o edital, os instrumentos, aliás, as regras do instrumento estavam ali. Então, quando ele trouxe ali requisitos, 18 anos de idade, sei lá, tem que estar ensino médio, ensino superior, sei lá. A regra do jogo está ali. Eu não posso, na hora de tomar posse, por exemplo, o cara falar, e cadê seu comprovante de graduação? Não, peraí, isso aqui é um cargo de nível médio. Não, mas a gente pediu graduação. Não pediu nada, pedimos sim, não pedimos, pô, isso não existe. A mesma coisa vale para cá. Não tem lógica, na hora da habilitação, abrir um envelope de habilitação e falar assim, tá faltando documento. Como assim tá faltando documento? A gente pediu também que você colocasse a foto dos últimos 3 meses de férias que você teve com a sua família. Sim, primeiro que é idiota, e segundo que não tem nada disso. Mas eu pedi pra você colocar aqui a sua movimentação bancária nos últimos 5 anos. Você tá louco, querido, isso não existe, cara. Uma coisa é demonstrar equilíbrio econômico-financeiro, outra coisa é mostrar minha movimentação bancária. Você tá ficando maluco, né? Até pode ser, mas não precisa de 5 anos. Então, essa é a ideia.
O que está no instrumento convocatório é a regra do jogo. Eu não posso modificar o que está ali na hora de fazer a análise das etapas. Então, claro, na hora que você for separar os documentos, você vai usar o instrumento convocatório como base. Na hora de fazer a proposta, você vai usar o instrumento convocatório como base. Eles não podem te exigir além nem aquém do que está ali. Tem que ser de acordo. Por isso que existe esse princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Eu fico preso ao que está lá. Porém, deixa eu te contar uma história. O instrumento convocatório, ele também tem o poder de fazer começar a contagem de um prazo. Esse prazo, ele vai mudar de acordo com a modalidade, tá? Esse prazo é o que a gente vai chamar de intervalo mínimo entre a publicação e o momento da abertura de documentos. A gente vai falar abertura de envelopes ou abertura de propostas, mas é tudo a mesma coisa. Ou é a habilitação na concorrência, ou é a classificação nas outras modalidades. Mas, na verdade, do momento em que você tem um instrumento publicado até a data em que vai abrir o primeiro envelope, ou habilitação ou proposta, depende de qual é a modalidade, que algumas habilitação é suprimida, né, ela é feita antes até. No momento da abertura dos envelopes, para ficar mais genérico e mais fácil, tem que ter um intervalo mínimo. A gente vai falar sobre isso já já, isso é outro princípio, inclusive. Mas eu queria que você entendesse a seguinte regra. Imagina que o intervalo mínimo é de 30 dias, tá? O intervalo mínimo não, o intervalo fixado é de 30 dias. Então deixa eu até fazer o seguinte, vamos apagar isso aqui e vamos colocar aqui. Qual foi o prazo dado? 30 dias, beleza. No 28º dia, 28º dia, acontece uma alteração no instrumento convocatório. A minha pergunta é, o que vai acontecer com o prazo? Porque olha só, beleza, eu estou há 28 dias produzindo ali a minha proposta, separando documentos baseado nesse instrumento. De repente você muda? O que vai acontecer? Você vai me responder com a resposta mais clássica do direito. Depende. Se aquela alteração do instrumento convocatório ela chega ao ponto de afetar os envelopes a serem entregues, então a gente precisa reiniciar o prazo. Tá comigo? Se por acaso a alteração feita no instrumento convocatório chegar ao ponto de alterar os documentos, seja na habilitação, seja na classificação, na proposta, não me importa, vai alterar os envelopes que eu vou apresentar, então eu preciso resetar o prazo. Então 30, estava no 28º, volta para 0, começa a contar 30 de novo. Beleza? Se essa alteração não fizer nenhuma mudança drástica no instrumento, não há por que reiniciar prazo. Então assim, se essa alteração afeta envelope, você reinicia a contagem do prazo. Se essa alteração não influencia em nada importante, continua o prazo a ser contado normalmente. Essa é a ideia. Então vamos dizer que o cara estava lá, eu preciso de um documento que você comprove um portfólio de 10 clientes, aí de repente bota de 30. Em 2 dias você vai ter que mudar um portfólio, ajeitar tudo, configurar tudo. Não sei se dá tempo. Então, na dúvida, o que a gente faz? Volta para 30. Agora, a alteração foi na página 2, onde estava escrito João Lesse Dalmo. Grande porcaria. Se isso não vai mudar em nada nos envelopes, então, por favor, reinicie. Isso acontece muito com concurso público. Gente, concurso público não é licitação, pelo amor de Deus. É só para fazer um paralelo com o que a gente vive, porque licitação não é uma coisa que a gente costuma viver o tempo todo. Pode ser que você que está assistindo minha aula, né, viva isso, essa realidade. Mas não é normal. Então, assim, eu tive muitos alunos que faziam licitação, então para eles, que legal, fica mais fácil. Mas, não muda nada, para todo mundo é ruim. O que eu quero que você entenda é que, assim, eu preciso que você visualize de acordo com um paralelo que facilite. Então, falar de concurso público é uma forma. Imagina que muda o conteúdo programático 2 dias antes da prova. Tem que reiniciar tudo, parceiro. Não vem com esse papo, não. Tá? Então, essa é a vinculação. Ela é tão importante o instrumento convocatório, que a eventual alteração que afete o conteúdo do instrumento, também, de forma a afetar, inclusive, os envelopes, também vai atingir ali o prazo, beleza? Como eu falei de prazo, eu vou aproveitar e vou falar do princípio da publicidade. E você até pode falar assim, Dalmo, na boa, você é meio retardado, eu sei que você não tem problemas, mas por que você está falando de publicidade agora, se você falou que não ia falar dos princípios genéricos? Porque aqui a publicidade tem uma característica, que é o intervalo mínimo. A publicidade aqui é ela que determina que entre a publicação do instrumento e o início da abertura de envelopes tem que ter um intervalo mínimo. Senão, manipulação é óbvia. O cara ia chegar e ia falar assim com o amiguinho dele,
amanhã tem abertura de envelopes de uma licitação tal, x. Separa hoje, cara, que amanhã. Ninguém vai estar preparado, só você. Pô, fácil, né? Aí você direciona fácil o resultado. Para evitar isso, para que todas as pessoas... Lembre da isonomia, lembre da proposta mais vantajosa, para que a gente possa ter o maior número de pessoas possível participando do procedimento, a gente vai determinar um intervalo mínimo aí que permita que muitas pessoas tenham acesso à informação. Né? Ó, vamos ter o procedimento licitatório X, beleza? Esse intervalo mínimo, ele vai de acordo com a modalidade, tá? No seu material complementar eu coloquei um quadrinho em que você tem todas as etapas. Eu só queria te dar uma pequena dica. Quando você fala em concorrência e tomada de preço, você vai perceber que existem dois intervalos mínimos. 45 e 30, 30 e 15. 45 menos 15 e 30 menos 15, né? Se você parar para perceber. Sempre serão os prazos maiores quando tiver a palavra técnica. E falaremos já sobre isso. Então, quando for melhor técnica ou técnica e preço, intervalo maior. Quando for o resto, ou seja, os outros, que é menor preço e maior lance, você vai pelo prazo simples. Então, sempre que tiver a palavra técnica, você busca o prazo maior. Tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você percebeu que no convite e no pregão, o prazo é de 5 dias úteis e no pregão 8 dias úteis. Você notou a diferença? Nos outros é dias e aqui úteis. Uma coisa que é sempre bom a gente lembrar, tá? No direito administrativo nós não aderimos a essa novidade do CPC, que é a contagem do prazo em dias úteis. A gente não tem esse negócio de prazo processual para a gente, porque aqui os prazos do direito administrativo continuam sendo contados como dias corridos, tá? Então, como é que você tem que entender? Toda vez que aparece um prazo em dia, é dia. Ele só vai ser dia útil se na própria lei estiver assim determinado. Então, lembra daquelas regrinhas essenciais? Essa é a segunda. Segunda regra essencial sobre licitação que você nunca pode esquecer. Os prazos só... E aí vale para qualquer coisa, tá? Eu estou falando da licitação, mas vale para tudo. Os prazos só serão em dias úteis se estiverem assim expressos na lei. Então, observe que 5 dias úteis e 8 dias úteis e o resto é tudo dia normal corrido. Então, segunda informação importante, o dia... Isso é válido para tudo, tá? Inclusive licitação. Os dias são sempre corridos, salvo se expressamente na lei estiver dia útil. Detalhe. Note que toda vez que o prazo, isso só vale para cá, tá? Por favor, só vale para intervalo mínimo. Toda vez que o intervalo mínimo é de 1 dígito, dia útil. Quando é de 2 dígitos, é dia corrido. Então 45, 30, 30, 15, se você notar, 45, 15, tudo é dia. Quando aparecer 5, 8, é útil. Então na hora de falar intervalo mínimo, eu estou falando isso porque isso não vai valer para a lei inteira. Tem muitos prazos de 1 dígito só que não são dias úteis. Para falar intervalo mínimo, quando o prazo for de 1 dígito só, você vai falar que é um dia útil. Para você não ter dúvida na hora da prova, pô, será que é dia útil, é corrido? Estou na dúvida. Então, aplique essa maluquice. Nosso terceiro princípio importante chama-se princípio do critério... Aliás, critério não, do julgamento objetivo, desculpa. Porque quando eu falo critério, você vai entender agora. O princípio do julgamento objetivo, ele determina que... publicidade, intervalo mínimo, perfeito? Quando o instrumento convocatório é publicado, ele precisa definir o critério de julgamento das propostas. É o que a gente chama de tipo de licitação. Não confunda tipo de licitação com modalidade de licitação, tá? São duas coisas bem diferentes. Tipo de licitação é o critério que será adotado na hora de julgar as propostas. Perceba que esses princípios todos acontecem aqui, né? No instrumento, ou seja, na formulação do instrumento até a publicação. Vamos lá. Não estou falando de modalidades. Modalidades é concorrência, tomada... Modalidade é o procedimento em si. Eu estou falando de tipo. O que é um tipo de licitação? É o critério que será adotado na hora de se aplicar a análise das propostas. Os tipos são, e a gente já acabou de falar, melhor técnica, técnica e preço, menor preço e maior lance. São os 4 tipos de licitação que eu posso adotar pela Lei 8666. As outras leis trazem outras, mas para nós são esses 4 tipos, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Cara, eu não posso correr o risco de, na hora da minha proposta ser julgada, o julgamento ser subjetivo.
Ou seja, os membros da comissão aplicarem ali o que eles acham que é melhor. Não, isso não pode acontecer. O julgamento tem que ser objetivo. Na hora que eu for lá para disputar a proposta com os outros, eu tenho que ver que a escolha se deu pelo critério objetivo estabelecido no instrumento. Eu vou te dar um exemplo para ficar muito claro, presta atenção. Imagina a seguinte licitação. Você tem ali, eu vou apagar aqui, tá, só para arrumar um espacinho aqui, porque você já percebeu que eu sou um cara quase... Se bem que eu tenho uma folha em branco aqui, né? Eu sou bem idiota. Você imagina que A, B, C e D participaram de uma licitação. Qual o critério objetivo? Menor preço. Está no instrumento convocatório. O que eles pediram? Eles pediram um carro. Estamos licitando um carro. Esse carro precisa ser 2.0 e ter ar-condicionado. É só isso. A única exigência, ou as únicas exigências que eu fiz. 2.0 ar-condicionado. Beleza? Aí vem, ó. A oferece o carro por 10 mil reais. B oferece por 20. C oferece por 10. E D oferece por 25. Perceba que B e D estão eliminados, já que o meu critério é menor preço. Ah, mas eu gosto tanto de B, o problema é D. A ofereceu por 10 mil o carro 2.0 e com ar-condicionado. C ofereceu por 10 mil um carro 2.0, ar-condicionado e vidro elétrico. Pergunta: quem ganhou a licitação? Se você falou C, não. Pelo amor de Deus, não faça isso. Porque qual é o critério? Menor preço. Quais foram os requisitos? Ar e ser 2.0. Que é um exagero da minha parte brutal, né? Mas os caras vão gastar mesmo, fazer o quê? Ah, mas Dalmo, olha só, eu acho que C é melhor, porque ofereceu ainda vidro elétrico. Você acabou de colocar um julgamento subjetivo na mesa. É isso que não pode. Como os dois atenderam às demandas, menor preço e requisitos atendidos, eu não posso utilizar diferenciais como análise. Senão não atenderia ao critério. Se tivesse aqui melhor técnica, por exemplo, que não caberia para isso aqui, tá? Mas é só um exemplo, aí sim, mas não existe. Aliás, melhor técnica é muito comum quando você vai adquirir um serviço de programação, de informática, tá? É para isso que a gente usa melhor técnica. Agora pensa, não seria subjetivo se você colocasse a sua... Ah, mas eu sinto que é melhor. Não, mas não tem que sentir, cara. Empatou. Vamos pro desempate. Você pode torcer para o C ganhar porque vai ter vidro elétrico, tração nas 4 rodas, sei lá. Eu não sou muito bom de carro, entendo tudo. Você entende? Alarme instalado. Tá tranquila essa história? Então, assim, isso é o critério objetivo. Então, todo julgamento tem que ser feito com base em critérios objetivos. Esse critério é definido a partir do momento que você está vendo o tipo de licitação que foi adotado. Perfeito? Além disso aqui, nós temos também, deixa eu trocar aqui a canetinha, um princípio que é importante, chamado princípio da adjudicação compulsória, que também pode ser chamado princípio da adjudicação compulsória ao vencedor. Esse princípio é aplicado lá no finalzinho do nosso trabalho, lá no finalzinho da nossa análise. Lembra que eu falei para você o seguinte, ó, a partir do momento que você está falando em... A partir do momento que você está falando ali, desculpa, eu me perdi aqui que eu estava mexendo no negócio aqui no computador para poder ajustar a tela e fiz besteira. A partir do momento que você está falando que vai ser feita uma análise de procedimento licitatório, blá blá blá, e no final chegamos à adjudicação, que é quando você declara o vencedor, eu acho que está meio claro para você que a adjudicação serve para quê? Serve para você falar, o vencedor é tal e é com ele que eu vou assinar o contrato. Então, assim, não tem muito o que conversar. Só que eu já te falei, a adjudicação não é o momento da assinatura do contrato. A adjudicação é o momento em que você tem a determinação do vencedor. Porém, eu não tenho obrigação necessariamente de conduzir a licitação e assinar com aquele cara no final. A adjudicação compulsória diz o seguinte, mesmo depois de adjudicado, ou seja, mesmo depois de entregue o objeto ao vencedor, reconhecido o vencedor, eu posso revogar o procedimento licitatório, eu posso desistir de assinar o contrato. Esse que é o detalhe. A administração pública ela tem 60 dias da data que homologar o procedimento, tá? Não é da abertura de envelopes, é da homologação. Tá? Daquele momento ali até assinar o contrato, podem correr 60 dias. Aliás, eu até posso usar a abertura de envelopes no caso de proposta, que dependendo do caso vai ser o mesmo dia. Mas do momento em que você homologou, disse que está tudo certo, dali para frente eu tenho 60 dias para assinar o contrato. E é isso que eu preciso que você entenda. Imagina que quando a administração começou o procedimento licitatório, precisava adquirir material de escritório.
Só que no meio de uma pandemia e eu preciso destinar dinheiro para a área de saúde. Você não acha melhor? Vamos destinar para a saúde e, pô, na boa, vamos ignorar aí o escritório, o material de escritório, que se dane, o pessoal que se vira atrás de casa. Então, eu já declarei o vencedor, já adjudiquei, já homologuei, já fiz tudo. Mas eu posso dar para trás e falar assim, olha só, eu não vou assinar esse contrato. Por quê? Porque a necessidade que eu tinha lá, quando a gente fez a fase interna, ela não subsiste mais, ela acabou. Então, para o momento, eu não quero mais assinar esse contrato. Eu vou formular um outro procedimento, vou fazer um outro processo para direcionar para a área de saúde. E isso tem um detalhe importante. Dalmo, o que acontece? Se o Estado declara que eu sou o vencedor, passam 60 dias ele não assina contrato comigo. Nada. O Estado não tem culpa, você não vai ter nada de... Ah, mas eu quero lucro cessante. Não tem nada disso, porque você sabia que ele poderia revogar até a adjudicação compulsória. A adjudicação compulsória é isso. Se você decidir assinar o contrato, tem que ser com o vencedor. Essa que é a história. Tá? Idiota, uma forma bonita de falar, assina o contrato com quem ganhou. Isso é adjudicação compulsória. Agora, pensa no seguinte. Se a administração pública chegar no último dia do prazo para buscar o contrato, por exemplo, adquirir um produto com você e você não tem para pronta entrega ou não tem para atender a demanda naquele momento, você vai ser punido. Então, o Estado pode deixar passar o prazo que não tem punição nenhuma. Mas se você não cumprir a sua parte do contrato quando o Estado te procurar, bonitão, você vai sofrer uma pena. Legal, né? Claro, faz parte da situação em que o Estado se coloca numa posição verticalmente importante à sua. E por último, e talvez não menos importante, nós temos um princípio que você nunca pode esquecer, que eu vou colocar aqui até do lado da publicidade, que é o princípio do sigilo das propostas. Por que eu coloco do lado? Porque muita gente quer colocar esses princípios como se fossem contraditórios, e não são, cara. Basicamente é o seguinte, o que é o princípio do sigilo das propostas? Do momento em que você registra os seus envelopes, entrega os seus envelopes, até a data da abertura do envelope de propostas, aquele documento tem que ser sigiloso. Lembra que eu falei que você coloca os documentos e lacra o envelope? Pois é, esse lacre não pode ser violado. Porque senão, cara, você imagina o seguinte, você vai participar da licitação, aí você vai todo bobo, pega a sua proposta e direciona lá, entrega lá. Só que sua proposta é pública, todo mundo conhece. As outras empresas vão pegar a sua proposta e vão criar a proposta em cima da sua. Que competição boba é essa que eu vou criar, né? Que idiotice que eu estou desenvolvendo aqui. Não vai funcionar. Então, assim, olha que interessante. O que ele diz para mim é o seguinte, olha, a partir do momento que você entregou sua proposta, fique tranquilo, pelo menos a lei diz, né? Não sei se é a realidade também. Fique tranquilo, eu sempre gosto de falar, né? Não use a prática como uma realidade. O dia a dia não pode servir para a prova, tem que ser a teoria, é a lei é bonita. A lei fala, ó, a sua proposta é sigilosa. Ela não vai ser conhecida por ninguém. Só no momento em que abrir a proposta e a abertura de proposta de todo mundo é feita ao mesmo tempo, então você vai abrir o envelope de todo mundo que foi habilitado, aí sim ela se torna ostensiva. Muita gente fala assim, mas o procedimento licitatório não é público? É. As etapas não são públicas? São. Então como é que a proposta pode ser sigilosa? Gente, o sigilo vai até a abertura. Depois de aberto, todo mundo toma conhecimento. Você pode entrar no site da sua prefeitura agora e na parte de licitações ali, que você vai ter acesso à licitação que ganhou, escolhe qualquer uma. A proposta vencedora e as outras propostas registradas, até a última registrada. Porque isso é publicidade. Isso é aquela história que tem que ser público, de conhecimento de todos. Mas isso não quer dizer que também a proposta tem que ser pública antes que todo mundo tome conhecimento, sabe? Então, assim, o sigilo das propostas, ele é temporário, é sigiloso, da entrega até a abertura. Depois de aberto, ele se torna ostensivo. Aí todo mundo vai ter acesso. Essa que é a jogada. Tá? Então, não confunda. O procedimento ser sigiloso não é, ele é público. Porém, as propostas não podem ser públicas assim, que senão você não vai ter uma competição de verdade. Você vai ter um joguinho ali que um vai botar um centavo mais barato, um centavo mais caro. Notou? Por que eu quis te explicar as fases? Porque, se você perceber, todos os princípios, esses 5 aqui, são os princípios essenciais. Claro que tem o princípio da competitividade, que ele diz que a gente tem que criar sistemas que tenham o maior número de pessoas participando, mas a gente já falou sobre isso em finalidade. Mas se você notar, ó, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, que sai daqui, a adjudicação compulsória, a publicidade também está aqui por essa questão de alteração de contrato, inclusive, o sigilo de propostas. Então, é muito importante você conhecer as etapas da licitação para você entender os princípios.
Por isso que eu gosto de fazer essa ligação, beleza? Então, tranquilo, fechamos aqui essa aula sobre princípios. No próximo bloco, aí sim, a gente vai começar a analisar etapa por etapa, porque você precisa conhecer. Ainda não é hora de falar de modalidades, tá? Calma, a gente vai chegar lá. Até o próximo vídeo.